Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. Salve Roma! Estamos aqui com o programa Em Defesa da Fé. E entrando na segunda semana de Quaresma, vamos falar sobre Quaresma, sobre a grande tradição católica do jejum, oração e esmola. A palavra Quaresma vem do latim quadragésima dies, 40º dia. E vamos explicar biblicamente por que a igreja mantém essa tradição da Quaresma até hoje, né? Vemos aqui as palavras do nosso Papa Francisco, né, as mensagens do nosso Papa sobre a Quaresma, né? Por ocasião da Quaresma, ofereço-vos algumas reflexões com a esperança de que possam servir para o caminho pessoal e comunitário de conversão. Como motivo inspirador, tomei a seguinte frase de São Paulo: conheceis bem a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por vós, para vos enriquecer com a sua pobreza. O Santo Padre cita a passagem de 2 Coríntios 8:9 sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na frente, quando a gente explicar um pouco sobre a Quaresma, a gente vai falar também sobre o jejum, a oração e a esmola. E a gente vai entender o que é a pobreza de Jesus Cristo, o que é a pobreza cristã. E vamos ver bem, tanto nas palavras do Santo Padre, como na Bíblia, qual é a diferença da pobreza cristã para o pauperismo marqueteiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muita gente confunde a filantropia, né? Como o Santo Padre falou uma vez, que a igreja sem cruz, a igreja não pode ser uma ONG piedosa, né? Então a igreja é cruz. E não confundir o princípio caritativo da cruz, o princípio caritativo da igreja, com a falsa filantropia, com o pauperismo marqueteiro, né? Então o Santo Padre nos exorta nessa mensagem para a Quaresma. E vamos mostrar também na Escritura. Mas primeiramente vamos mostrar as prefigurações da antiga aliança sobre a Quaresma. Vamos lá. Todos nós sabemos que a Quaresma são 40 dias, né? Esperando a era da Páscoa, né? O momento da Páscoa. Vamos ver por que 40 dias. Vamos ver que desde a antiga aliança teve vários acontecimentos onde houve vida depois, e nesses acontecimentos houve 40 dias. Você vê que a vida do povo cristão, ela se deu graças ao sacrifício de Cristo e sua ressurreição. E isso é revivido na Páscoa. Antes disso, teve esses 40 dias de jejum de Jesus Cristo. Vamos ver prefigurações na antiga aliança que encaixam exatamente no período da Quaresma. Sabemos, como diz o autor de Hebreus, em Hebreus 10, versículo 1, que a lei é sombra dos bens vindouros. Então, a velha aliança, a lei, ela prefigura a nova, sendo sombra dos bens vindouros. Vamos ver como é perfeita a harmonia entre a Bíblia e a igreja. Muita gente chega, mas a Quaresma não é bíblico. É bíblico sim. Mas a igreja não está de acordo com a Bíblia. Claro, a igreja não está de acordo com a Bíblia. É a Bíblia que está de acordo com a igreja. A Bíblia existe para a igreja. Vamos lá. A Quaresma é um momento que antecede a vinda de algo que liberta. Sempre foi assim. Essa questão dos 40 dias. Vamos mostrar aqui, primeiro no começo, né? Em Gênesis. Gênesis 7. Houve morte. Dilúvio. E a vida existiu como? Através da arca. Vamos uma prefiguração para a Santa Igreja. Como diz São Pio X. Olha aqui. Gênesis 7, versículo 12. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Lá em Gênesis 8, versículo 6 diz, no fim de 40 dias
Noé abriu a janela que fizera na arca. Né? Depois dos 40 dias, é que Noé começou a testar para ver se a água já estava baixando. Ele mandava um corvo para ver se tinha terra para o corvo pousar. Então, depois dos 40 dias, é que começou o período de vida. A água baixou e começou a florescer do mesmo jeito no sacrifício do Calvário e ressurreição. Foi depois dos 40 dias de jejum. Vamos ver outra prefiguração também. Sabemos que o Gênesis é a época da criação, né? A época pós-criação aqui, a época de Noé. Começando na época de Adão, depois vemos Noé, depois vemos a época de Abraão. Logo depois, vemos a época da lei mosaica, retratada no livro do Êxodo, né? Vai até o livro do Deuteronômio, né? O Pentateuco inteiro, de Gênesis a Deuteronômio. Olha que coisa incrível essa prefiguração da quaresma. Lá em Êxodo 34, versículo 27. Sabemos que Jesus jejuou 40 dias até chegar o período de seu sacrifício. O período do sacrifício e ressurreição, que nos deu a vida. Na época da lei, as palavras de vida foram dadas através de tábuas de pedra. Foram dadas através da lei mosaica, entregue no Monte Sinai. Vamos ver o que aconteceu. É Êxodo 34, versículo 27. Disse ainda Javé a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e Israel. Olha o versículo 28. Moisés esteve ali com Javé 40 dias e 40 noites sem comer pão, nem beber água. Ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Vamos ver que Moisés só desceu com essa tábua, que essa tábua gera vida, porque ali estava a lei mosaica, a lei do povo de Deus. Essa lei vigorou até a vinda de Cristo, né? Como diz em Mateus 11:13, vigorou até João Batista, né? A partir de João Batista já foi começado o anúncio do reino dos céus. Então essa lei serviu como aio para o povo seguir uma trajetória moral até que viesse Cristo, o descendente da promessa. Então vamos ver como prefigura perfeitamente o período pascual, pré-pascual, né? A quaresma. Deuteronômio 9, do 9 ao 11. Olha que coisa perfeita a união da Bíblia e a Escritura e a tradição, né? Papa Francisco tem uma frase que eu gosto muito de repetir. Ele disse assim: existe uma unidade indissolúvel entre a Bíblia e a tradição. É impossível separar a Bíblia e a tradição. Isso é uma comunhão perfeita, né? Como no Vaticano tem uma fonte de Bernini, que desce, tem uma escultura que desce duas fontes. Uma se chama Escritura e a outra se chama Tradição. Porque são perfeitos. Olha aqui. Deuteronômio 9, do 9 ao 11. Moisés dizendo, ó: quando eu subi a montanha para tomar as tábuas de pedra, as tábuas da aliança, que Javé tinha concluído convosco, permaneci na montanha durante 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água. Javé deu-me então as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Sobre elas estavam todas as palavras que Javé falara convosco na montanha, do meio do fogo, no dia da Assembleia. Após 40 dias e 40 noites, Javé entregou-me as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então, Javé concluiu com Moisés a primeira aliança, após os 40 dias de jejum. No Novo Testamento, Javé conclui Cristo. Cristo
próprio Javé, o próprio Deus encarnado, conclui uma nova e eterna aliança no período pascual. Isso após 40 dias de jejum. Perfeito. Vamos ver. Lá em Mateus 4. Essa passagem da quaresma, do período de jejum de Jesus Cristo, ele não está descrito no Evangelho de São João. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e no Evangelho de São Lucas e de São Mateus, no capítulo 4. Eu vou ler aqui o de São Mateus. Mateus 4. Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. A partir do versículo 3, vai começar o ciclo de tentações. O ciclo de tentações que Satanás tenta Jesus no deserto. As 3 tentações incluem uma tentativa de que Jesus mostre sua soberba, uma tentativa de que Jesus mostre ganância e uma tentativa de que Jesus seja vencido pela fome. Mas nessas 3 tentações, Satanás foi vencido. E Cristo reinou em seu poder, né? Reinou em conseguir vencer tudo isso. E é isso que a igreja pede para que nós vençamos na quaresma. No próximo bloco eu vou explicar direitinho.